Estamos caminhando na nossa série de estudos sobre eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. E para estudarmos esse assunto, nós o temos dividido em algumas partes, mais especificamente 4 partes, onde nós cobrimos no início o assunto da natureza da igreja, nós também falamos a respeito da autoridade da igreja, e hoje nós vamos iniciar a terceira parte do nosso estudo, onde nós cobriremos o tópico do propósito da igreja. Não está passando. O propósito da igreja. E por último, nós vamos estudar a respeito do culto na igreja local. Hoje nós estamos com um número bem reduzido de pessoas. Eu recebi várias mensagens de pessoas falando que não estariam presentes hoje porque estavam em viagem, para isso, para aquilo. Então eu imagino já que nós teremos um número menor aí nesse final de semana. Mas ainda assim vamos continuar caminhando no nosso estudo. E nós vamos começar falando agora, muito obrigado, irmão, sobre a missão da igreja, a missão da igreja. E a questão, irmãos, que eu quero colocar para vocês nessa noite é que há muita confusão com relação ao propósito da igreja, ok? Eu vou repetir, para que isso fique bem claro nas nossas mentes. Há muita confusão acerca de qual é o propósito da igreja. Existem denominações que acreditam que a razão pela qual uma igreja existe, ou a razão principal da existência da igreja, é para que ela possa fazer benfeitorias sociais. Para muitos, a função principal da igreja é alimentar os famintos, vestir os pobres e abrigar os desabrigados. Você acha que essa é a função da igreja? Sim ou não? A igreja tem essa responsabilidade? Vamos imaginar o seguinte, vamos fazer aqui um exercício de pensamento sobre esse tópico. Vamos imaginar que nós acreditássemos que essas fossem as funções principais de uma igreja. Baseado em que nós diríamos que uma igreja tem essas responsabilidades? Alimentar, cuidar socialmente da sociedade. Se nós fôssemos defender que essa é a função da igreja, o que nós diríamos para defender? Por que será que existem pessoas que acreditam que a responsabilidade da igreja é a realização de obras sociais? Existem também, irmãos, igrejas que entendem que a função da igreja local, existem pessoas que entendem que a função da igreja local é trazer uma restauração política e social. Igrejas que acreditam que a principal responsabilidade da igreja é estar envolvida politicamente e buscando a restauração social também, mas não somente suprindo as necessidades básicas das pessoas, mas principalmente focando-se na parte política. Porque igrejas pensam dessa forma? Porque elas acreditam que é a maneira mais eficiente de se trazer transformação para a sociedade é através de obras políticas, através de atitudes políticas. Existem também igrejas que acreditam que a responsabilidade dela é combater as injustiças e as desigualdades. E elas muitas vezes são muito ativas nessas questões. É claro, irmãos, que a igreja ela tem responsabilidades nessas áreas também. Aquilo que alguns de vocês disseram, né? A igreja ela tem responsabilidade de alimentar os famintos? Claro que ela tem. Ela também tem esse papel de cuidar e de suprir necessidades sociais. A questão que eu estou colocando para vocês hoje é que muitas igrejas colocam isso como sua missão principal. E essa não é a missão principal da igreja. Agora eu te pergunto, qual é a missão da igreja? Porque você concorda que entender qual é a missão da igreja vai diretamente influenciar naquilo que nós vamos fazer. Se eu entendo que o papel da igreja é colocar ordem social no mundo, então a minha visão prática para a missão da igreja vai estar muito mais envolvendo alimentar os famintos, vestir os despidos e
talvez abrigar os desabrigados. Agora, se eu entendo que não é essa a missão da igreja, eu não vou ter um foco tão grande nisso, apesar de que, como cristão, essa é uma responsabilidade que eu tenho também, mas não é a principal. Mas eu tenho que, então, responder a pergunta: qual é a missão da igreja? E é esse que nós vamos buscar nessa parte do nosso curso, entendermos qual é o propósito da igreja local. E se nós queremos entender qual é o propósito da igreja local, nós devemos perguntar para quem? Para quem a fundou, para quem a idealizou. Se eu crio algo, você concorda que eu tenho a autoridade de dizer para que aquilo foi criado? Você tem que perguntar para quem? Para o seu Criador. Quem é o fundador da igreja? Jesus Cristo. Será que Cristo falou sobre qual é a missão da igreja? Será que Cristo, enquanto viveu aqui na terra, e ele estabeleceu como fundador da igreja de Cristo, será que ele falou alguma coisa sobre qual é a missão, qual é o propósito desse organismo vivo que ele criou? A resposta óbvia para nós é sim. Nós, como batistas, nós afirmamos com peito cheio que a nossa regra única de fé e de prática é o quê? A Bíblia. Então, se nós queremos olhar para o que Cristo tem idealizado para a igreja, nós temos que ir aonde para encontrar esse ideal? Para a igreja, para a Bíblia Sagrada. É lá que nós teremos o propósito da igreja. Então, se nós abrirmos as nossas Bíblias e olharmos para as últimas palavras de Cristo, as quais ele se dirige à sua igreja, aos seus discípulos, ele diz palavras que mostram para nós ali qual é o seu propósito, qual era o ideal, qual era a motivação, a missão que ele estava dando para os seus discípulos. E qual é essa missão? Nós encontramos lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, não está passando, agora passou. Mateus 28, 19 e 20, onde Cristo se dirige aos seus discípulos e ele diz a eles, portanto, o quê? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Percebe? Qual é a missão da igreja aqui, então? Fazer discípulos. E ele vai destrinchar aqui nesse versículo o que é fazer discípulos, porque as pessoas poderiam conjecturar, com criativas que são, que fazer discípulos aqui envolve obras sociais e seja lá o que for. Mas ele não dá abertura para essas conjecturas. Cristo aqui, ele define o ide e o discipulado. Ele começa dizendo, portanto, enquanto vocês estiverem indo, que é esse o sentido da palavra no original, enquanto vocês estiverem vivendo a vida comum de vocês, o que vocês devem fazer? Fazer discípulos de todas as nações. E o que ele quer dizer com fazer discípulos? Ele vai explicar no restante do versículo. Fazer discípulos é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, parte do discipulado é o batismo. O batismo, ele é fruto do quê? Da conversão. Então, nós entendemos que a primeira missão que uma igreja tem a cumprir é pregar o evangelho, levar o evangelho aos perdidos, fazendo desses discípulos de Jesus. E a maior marca que identifica um discípulo é qual? O batismo. Quando uma pessoa é batizada, ela está se identificando agora com Cristo. Ela está declarando a sua morte para o seu velho eu e a sua ressurreição para viver agora em uma nova vida. Então esse batismo aqui é isso que ele está se referindo. E ele fala, além do mais, simplesmente o processo não acaba no batismo. Na verdade, o processo começa ali. Ele continua nos seus desdobramentos dizendo que aí sim vem as nossas
missões secundárias, digamos assim, que é o quê? Ensinando a esses discípulos a fazer o quê? Guardar. O que é esse guardar? É obedecer, é submissão a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, essa é a missão da igreja. Você percebe que as pessoas complicam uma coisa que é fácil? O que nós precisamos fazer? Só foi abrir a Bíblia e ler um versículo e fica muito claro para nós qual é a razão pela qual Cristo estabeleceu a igreja local. Nós não precisamos usar nossas mentes criativas para tentar encontrar essa razão. Basta lermos as Escrituras. Agora, a grande maravilha que está nesse texto é que nós podemos olhar para isso e falarmos: poxa, mas isso é mais fácil alimentar um faminto. Concordam? Você prefere sair para uma cruzada evangelística ou fazer uma noite de sopão? Opa! Dar sopão aí para os abrigados é muito mais fácil. É muito mais cômodo para nós. Você prefere sentar com novos convertidos para discipulá-los, ensiná-lo todas as verdades de Deus por semanas, meses a fio? Ou você prefere doar agasalhos? Opa! Ou você prefere contribuir financeiramente? É muito mais fácil. Você entende por que muitas vezes as igrejas têm preferido um evangelho social do que o evangelho verdadeiro? Porque faz com que o crente se sinta cumprindo a missão, mesmo não estando cumprindo. Ele, na mente dele, ele começa a se convencer: não, eu estou fazendo, está tudo certo, eu estou cumprindo a missão. Olha, eu já alimentei, eu já vesti, eu já levei aquilo, já contribuí, já está tudo certo. Quando, na verdade, o objetivo da missão está sendo negligenciado. Você entende por que o evangelho social tem ganhado tantas proporções nos nossos dias? Porque ele é mais fácil, ele é mais mensurável. Quantas cestas a igreja distribuiu esse ano? A igreja distribuiu 4. Tem igrejas que fazem isso. Eles chegam no final e dão um relatório. Principalmente em campanhas ou coisas assim. A igreja distribuiu tantas cestas, fez tantos cortes de cabelo, fez não sei o quê, e dá lá, e os crentes ficam: olha, nós somos bons, estamos cumprindo a missão. Será? Será? A resposta óbvia é qual? Não. A missão da igreja é essa apresentada por Cristo aqui. É simples, muito mais simples do que fazer esses movimentos e organizar tantas coisas sociais que muitas vezes a igreja tem se envolvido. Mas não é fácil. Na verdade, é muito mais difícil do que organizar essas questões sociais. Porque envolve você sair da sua zona de conforto. E a gente não gosta disso. A gente não gosta disso. A gente não gosta de abrir nossa vida, abrir nossa casa e investir na vida de outras pessoas. É isso que é a missão da igreja. Agora, é fácil? Agora, é impossível? Você tem capacidade de fazer isso? Por você mesmo, não. Mas Cristo já te encorajou dizendo no final: e eis que estou convosco. Quando? Todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Você entende que não depende de você? Você entende que a única parte que depende de você é você se dispor, fazer. E o resultado não depende de você, depende de quem? Do próprio Deus. Ele estará com você e te capacitará a fazer, a cumprir essa missão. Ele dá a missão, ele apresenta para você o propósito que ele tem para a igreja, mas ele ainda vai além. E ele fala: pode ficar tranquilo
que quem vai garantir que isso seja realizado sou eu. Não depende de você, não. Você é só uma chavinha de fenda que eu vou pegar, mas se você não quiser, eu levanto outra. Entendeu? Porque a igreja é minha. Eu a estabeleci. E eu disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja, ela vai cumprir os seus propósitos. Ela vai atingir sucesso. A igreja não vai ser vencida jamais, porque o próprio Cristo disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa missão é nos submetermos à missão de Cristo para nós e não inventar moda. Um problema, a heresia surge quando o crente começa a inventar moda. Ele coloca o social acima de todas as coisas. Não negligenciando ou menosprezando o social, que tem o seu papel, tem a sua responsabilidade. Nós fazemos isso como igreja. Eu entendo que é uma responsabilidade nossa. Sermos misericordiosos é uma característica do cristão, que nós vimos na semana passada. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia é uma característica do cristão, mas não é a missão da igreja local. Uma igreja local pode existir e ser bíblica sem fazer qualquer obra social. Quem é chamado a exercer o social e ser misericordioso é o crente individual, não a igreja no seu coletivo. A obra social, quem deve fazer é você individualmente. Não é algo que é um evento organizado da igreja local. Deu para perceber a diferença entre um e outro? E aqui nós temos essa certeza. Agora poderia fechar aqui e falar, acabamos. Mas vamos nos debruçar um pouco mais nesse tópico. E eu quero desenvolver um pouco mais esse conceito da missão da igreja, do propósito da igreja. E para responder essas perguntas que nós levantamos sobre essa questão do evangelho social, é importante para nós examinarmos três coisas. Três coisas que nós queremos examinar. Primeiro, nós precisamos ter uma compreensão bíblica da teologia bíblica. Nós devemos conhecer e avaliar, à luz das Escrituras, qual o papel que a igreja desempenha no cumprimento do propósito de Deus para a terra, para a história da redenção. Nós precisamos olhar para a teologia bíblica e entender qual é o papel que a igreja tem no cumprimento do plano de Deus na história da redenção. Deus tem um plano para a humanidade. Se você tem vindo nas quartas-feiras, quando nós estudamos Gênesis, eu tenho mostrado para você que toda a semente da narrativa do plano de Deus para o cristão e para tudo está onde? Lá em Gênesis. E há uma promessa lá em Gênesis, assim que o ser humano cai em pecado. E qual é essa promessa? De redenção. E a partir do momento da queda, nós vemos Deus estabelecendo a história da redenção, primeiro através de um homem, e ele vai expandindo isso para um povo, e depois ele vai expandindo isso para todas as nações. E quando ele chega lá em Atos, ele diz que nós, como igreja, devíamos ir e pregar o evangelho a todas as nações, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Hoje, na hora do almoço, a gente estava conversando até um pouco sobre essa questão da visão de Pedro do lençol de animais, onde o que é mostrado ali, que muitas vezes a gente perde a essência da mensagem que Deus tinha para dar ali para Pedro naquele momento, mas principalmente o que ele está mostrando é que o evangelho agora não é algo mais restrito a Israel, mas agora é algo aberto para todas as nações. Não é mais étnico, é algo mundial. Então nós precisamos olhar qual é o papel que a igreja cumpre nesse plano da história da redenção. Em segundo lugar, nós precisamos examinar a natureza da igreja para que possamos entender o principal motivo da igreja existir. Então nós vamos precisar olhar para a natureza da igreja, a sua essência. Terceiro, nós precisamos observar a declaração
da missão que Cristo emitiu para a igreja, para que nós possamos entender o seu propósito, que é olhar e estudar o texto que nós lemos de Mateus capítulo 28. Ok? Então, em resumo, nós precisamos entender isso. O papel que a igreja desempenha na história da redenção. Segundo, a natureza da igreja. E em terceiro, a grande comissão. Vamos começar pelo ponto 1. Vamos começar vendo sobre o papel da igreja, que a igreja desempenha na história da redenção. Então nós precisamos estabelecer um conceito fundamental sobre a teologia bíblica e o papel que a igreja estabelece. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que nós temos aqui na história 2 eras e 2 reinos sendo apresentados nas Escrituras. 2 eras e 2 reinos. Acho que, se você puder passar aí, acho que vai aparecer aí. 2 eras e 2 reinos. De uma perspectiva geral, irmãos, na história da redenção, há 2 estágios, ou 2 eras. A presente era, caracterizada pelo domínio do quê? Do pecado. Uma era maligna. E nós temos a era vindoura, caracterizada pelo quê? Santidade. Vamos ler juntos Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vou pedir para colocarem os versículos ali. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ter uma apresentação desses conceitos de uma forma mais prática. Gálatas 1,4 diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo, o quê? Perverso. Então, o mundo hoje, a era que nós vivemos atualmente, é caracterizada pelo quê? Perversidade. Vivemos em um mundo mau. Um mundo dominado por quem? Pelo maligno. Efésios capítulo 1, versículo 22. Perdão, capítulo 1, versículo 21. Efésios 1, 21. Ele vai dizer: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então nós percebemos aqui a apresentação de 2 eras distintas. Nós temos a era atual e nós temos a era vindoura. E ela é representada como um período, a era atual, ela é representada como um período dominado principalmente pelas trevas, a escravidão ao pecado, a injustiça, a morte. Tudo isso reinam sobre a terra nos nossos dias. Você duvida quanto a isso? Liga a televisão e você vai ver. É perversidade em cima de perversidade. E segundo Jesus, todos os incrédulos que nascem neste mundo caído são filhos deste mundo, filhos desta era, descendentes desta era. Se esse mundo ele é dominado pela malignidade, o ser humano que nasce, que é filho do mundo, ele tem a característica do seu pai. Então ele também é perverso, maligno e mau. Lucas capítulo 20, versículo 34. Olha Lucas 20, 34. Ele diz: Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. O que ele está querendo dizer? As pessoas, ele está apresentando para nós que existe um segmento, um grupo de pessoas que são descendentes de onde? Deste mundo. São filhos desta era. E segundo Paulo, os filhos deste mundo são mantidos cativos debaixo do poder do pecado. Olha Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Paulo diz: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Por que Cristo fez isso? Para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E olha o verso 5. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, o presente século mau, consequentemente, é o reino das trevas. E aqueles que nascem, que são filhos desse século, que nascem neste mundo, eles também são caracterizados por essa mesma maldade, por essa mesma essência de malignidade. E os governos, e as nações,
Tudo que tem no mundo reflete o quê? O seu Pai. A maldade presente em todo o mundo. Apocalipse 18:3 diz assim. Apocalipse 18:3 diz assim: pois todas as nações beberam do vinho do furor e da sua prostituição. Com ela se prostituíram quem? Os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa das luxúrias. Então, qual é a característica que domina a era atual? Pecado, luxúria, prostituição. Agora, um dia, todas essas eras, todas essas pessoas, elas vão o quê? Elas vão beber toda a ira de Deus que será derramada sobre elas. O cálice será derramado sobre elas. Então, o presente século é caracterizado por maldade. É um reino que nós chamaríamos o reino das trevas. E esse reino não vai passar até o retorno de Cristo. Pois somente quando Cristo retornar, vai começar o que nós chamamos a segunda era, que é a era vindoura. E a era vindoura é aquilo que Pedro vai dizer em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Olha o que ele diz. Nós, porém, segundo as promessas de Deus, esperamos o quê? Novos céus, nova terra. Qual que é a característica que define os novos céus e a nova terra? Nas quais habita a... Você percebe o contraste sendo apresentado entre essas duas eras? A primeira era caracterizada pelo mal, pelo pecado, pela morte. A era vindoura caracterizada pelo quê? Justiça. Somente então, quando Cristo retornar para esse mundo caído, e quando Ele restaurar e purificar todo esse mundo através do fogo, somente então, o estado eterno de glória será estabelecido e vai surgir aquilo que nós chamamos de um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Isso significa, irmãos, que essa restauração do cosmos, essa restauração de toda a criação, não acontecerá até que se cumpra o que está escrito em Romanos 8:21. Romanos 8:21. Diz, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, isso significa que a restauração cósmica não acontecerá até que também essa mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos seus filhos, dos filhos de Deus. Então, a era vindoura, o futuro, é o estado eterno, quando a luz, a vida e a liberdade reinarão para sempre. Essa era vindoura é o que nós chamamos e o que Cristo apresenta como o reino dos céus. E embora o reino dos céus não esteja, e aí a gente vai começar a chegar aqui na igreja, embora o reino dos céus não esteja estabelecido na terra, o reino está estabelecido na terra nos nossos dias? Nós vivemos no reino onde habita a justiça? Existem teólogos que afirmam que sim, que nós vivemos hoje no reino. Bom, se o reino é caracterizado pela justiça, não vivemos no reino. Mas o reino pode ser experimentado. Alguns elementos dele. Pelo menos, de uma forma não perfeita ainda. Mas algumas coisas a respeito dessa justiça futura podem ser experimentadas hoje. Sabe aonde? Dentro da igreja. A igreja, então, é um pedacinho do reino dos céus. A igreja local é um lugar onde nós conseguimos experimentar hoje aquilo que um dia vai reinar em toda a humanidade. Olha o que diz Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 até o 13. Tito 2:11 fala, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos.
Ela nos educa para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo, ok? Que mundo? Aquele mundo, a era das trevas, onde reina a iniquidade e a perversidade, mas dentro do contexto da igreja, o cristão deve viver neste mundo de que forma? Sensata, justa e piedosa. E ele continua dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a esperança. É assim que a vida deve ocorrer dentro da igreja local. Nós podemos, dentro da igreja, experimentar um pouco daquilo que será estabelecido no futuro em toda a criação, onde a justiça vai reinar. Ou seja, irmãos, aqueles que foram unidos pela fé ao Rei da Glória, eles provarão a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Eles podem experimentar hoje aquilo que um dia será experimentado na sua plenitude. É quase uma amostra grátis, sabe? Olha o que Hebreus capítulo 6, versículo 5 diz. Hebreus 6, 5. Fala, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo. É isso que o crente fez. Ele já experimentou a palavra de Deus e o poder que a palavra de Deus tem e que vai ser manifesto na sua plenitude no futuro, mas hoje ele já consegue experimentar um pouco, sentir o gostinho do que é viver uma vida onde reina a justiça. Por que isso, irmãos? Porque, segundo as Escrituras, o cristão é alguém que foi liberto do domínio e do reino das trevas e transferido para o reino do amado Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Abre lá. Colossenses 1, 13, pode colocar aí na tela. Diz, ele quem? Cristo nos libertou de quem? Do poder da era das trevas, do poder das trevas. Agora ele nos libertou daquela era marcada pela iniquidade e ele nos transportou para uma nova era. Era essa que ele chama de reino com R maiúsculo. O reino do seu Filho amado. Então, quando nós nascemos de novo pelo Espírito Santo, nós entramos no reino dos céus. Assim, irmãos, durante esse presente século mau, o reino dos céus, ele já existe, mas ele ainda não foi estabelecido. É o que nós chamamos na teologia do já, mas o ainda não. O reino de Deus, o reino dos céus, ele já foi inaugurado. Quando? Quando Cristo veio, morreu e ofereceu o seu reino a todos. Ele sempre passava pelas cidades pregando o evangelho do reino. Ele fala, arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Por que o reino dos céus estava presente? Porque o rei estava presente. O rei estava ali oferecendo a mensagem da redenção para aquela era das trevas dominada pelo pecado. Agora Jesus chega e apresenta esse evangelho que nos liberta do poder e nos transporta agora para o reino do seu Filho amado. Essa é a dinâmica que nós percebemos aqui. Então, durante esse presente século mau, o reino dos céus, ele é invisível para o mundo. Por quê? Porque ele existe somente nas mentes e corações daqueles que nasceram de novo. Lucas capítulo 17, versículo 20. Eu espero que vocês estejam conseguindo assimilar a construção do argumento. Eu estou tentando ser o mais didático possível, porque realmente é um conceito que a gente precisa estabelecer para entendermos aqui essa construção com relação à teologia bíblica da missão da igreja. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Olha o que diz. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu,
o reino de Deus não vem com visível aparência. E olha o que ele diz no verso 21. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Entre vocês. Olha o que ele vai dizer em João, capítulo 18, versículo 36. João 18, 36. Ele diz, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo, dessa era. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Ou seja, se ele tivesse vindo para estabelecer um reino político na terra, aqueles que se juntavam a ele como os discípulos iriam estabelecer uma militância política. Mas eles não fizeram isso. Por que não? Aí ele continua. Para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele não veio para estabelecer um reino político. Ele veio para estabelecer um reino espiritual. Por isso que ele não gastou tempo formando rebeliões para que protegessem. Não, ele se entregou e voluntariamente deu a sua vida para o estabelecimento desse reino. Então, irmãos, nós vimos, à luz das Escrituras, que nós temos dois reinos, duas eras. O reino atual, caracterizado pelo quê? Perversidade, malignidade. E nós temos o reino futuro, caracterizado pelo quê? Pela justiça. E eu disse para vocês que existem elementos desse reino futuro que já podem ser experimentados hoje dentro das igrejas locais. Dentro do contexto da igreja é onde Deus quer que esses princípios do reino já sejam experimentados, mesmo que o reino ainda não tenha sido estabelecido de forma ampla sobre a terra. E isso nos leva para o segundo conceito que eu quero mostrar para vocês. Qual que nós vamos entender, então, qual é essa relação entre a igreja e o reino dos céus? Qual é essa dinâmica de relacionamento entre os dois? Então, consequentemente, irmãos, o poder do reino dos céus já está presente dentro da igreja, mas ele ainda não se manifestou de forma visível para o mundo como um todo. O mundo não sabe nada sobre a vida. O mundo não sabe nada sobre liberdade, sobre paz, sobre perdão. Somente aqueles que pertencem ao reino dos céus experimentaram isso. As nações, os governantes dessa era, eles permanecem presos às amarras do pecado. Eles são escravos do pecado. Eles estão debaixo do domínio de Satanás. É por isso que a Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Hoje, o maligno tem reinado sobre essa era natural. Por essa razão, irmãos, aqueles que fazem parte da igreja, se você é um deles, você não deve se apegar a esse mundo. Porque tudo que tem aqui, na verdade, não pertence a você. Pertence ao inimigo. E por que você vai se apegar tanto às coisas que esse mundo oferece? Por isso que Pedro vai dizer que nós devemos nos considerar como peregrinos e forasteiros neste mundo caído. Olha o que ele diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, 11. Pedro diz, amados, peço a vocês como o quê? Peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Os cristãos, então, são apresentados nas Escrituras como estrangeiros, peregrinos, pessoas que estão aqui, mas na verdade estão exilados nesse mundo. Você não pode se sentir confortável aqui. Está gostoso para você viver aqui? Você está curtindo o tempo? Você não entendeu a sua missão. Você não entendeu por que Cristo veio. Aqueles que verdadeiramente pertencem a esse reino futuro, que sabe como será esse reino futuro, nunca se sentirão confortáveis com essa era atual. Os cristãos, eles são estrangeiros. Eles são exilados nesta terra. Olha o que o Hebreus capítulo 11, versículo 13 vai dizer. Hebreus 11, 13 diz:
Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa deve ser a nossa função. Como cidadãos do reino dos céus, nós não podemos colocar a nossa esperança nesse mundo caído, nesse mundo mau, esse mundo que está passando, tá? Está passando. 1 João capítulo 2, versículo 17 diz, 1 João 2, 17, diz, ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós não podemos nos apegar às coisas que nos são apresentadas nessa era má, caída e perversa. Nós devemos nos apegar ao reino de Deus, porque o reino de Deus será ali o lugar onde reinará a justiça, onde o construtor, o idealizador e aquele que estabelece esse reino é o Deus Redentor. Nesse sentido, irmãos, a igreja, como casa de Deus, ela funciona como uma embaixada do reino de Deus na terra. Quantos de vocês já foram a uma embaixada? Já foi para uma embaixada alguma vez? Já foi? Geralmente, para você fazer uma viagem internacional, você vai ter que ir numa embaixada. Eu tive que ir na embaixada dos Estados Unidos quando eu fui tirar o meu visto para poder ir para os Estados Unidos. E o que é uma embaixada? O que é uma embaixada? Uma embaixada é um local que representa um país num local estrangeiro. O que é a embaixada dos Estados Unidos no Brasil? É um pedaço dos Estados Unidos no Brasil. Ali, mesmo que estando dentro do Brasil, é um local onde o que rege, o que coordena, o que direciona todos os assuntos é a lei dos Estados Unidos, mesmo estando construída no Brasil. O que é a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, no Japão? É a mesma coisa. Ela representa um país numa terra estrangeira. E lá dentro, quem rege são as leis daquele país de origem, e não o país no qual aquela embaixada está construída. Esse é um conceito muito importante que nós tenhamos nas nossas mentes quando nós olhamos para a igreja de Deus. A igreja, ela é a embaixada do reino dos céus, construída no reino das trevas. Dentro da igreja, qual é a lei que deve reger? A lei do reino dos céus ou do reino das trevas? Agora entenda o seguinte: cada centímetro quadrado deste universo pertence a Cristo, mas nem todos têm dobrado seus joelhos a Cristo. Embora Cristo governe soberanamente sobre Satanás, você deve entender isso, até o diabo é o diabo de Cristo. Às vezes a gente acha que são dois poderes contrapostos com níveis de guerras cósmicas com grande poder iguais. Não. O diabo é como se fosse um cachorro na coleira. Ele só vai até onde Deus permitir que ele vá. Quando Deus fala chega e vier para estabelecer o seu reino, com a sua palavra, ele vai vencer Satanás. Então não equipare forças iguais aqui, porque não são. Deus é Deus, Satanás é um coitado. Ele não tem poder algum se comparado a Deus. Mas no reino deste mundo, hoje, ele tem o seu poder. E tristemente, as suas palavras são seguidas e obedecidas por aqueles que estão como súditos do seu reino das trevas. Agora, aqueles que nasceram de novo, que foram colocados nessa era futura, experimentadas hoje dentro da igreja, eles não vivem mais debaixo do domínio do império das trevas. Eles devem viver no reino onde a característica principal desse reino é a justiça. Por isso que a igreja, ela é a embaixada de Deus na terra.
é aonde o cristão vive. Você entende a importância da igreja local, irmãos? Você consegue entender aqui a teologia bíblica por trás da igreja local? O que nós queremos afirmar é que somente aqueles que estão dentro da embaixada são aqueles que verdadeiramente se submeteram ao senhorio do rei. Ok? A maior marca identificatória daqueles que são cidadãos é que eles vivem a vida de verdade dentro dessa comunidade do rei no futuro que se chama a igreja. Somente aqueles que fazem parte da igreja é que estão protegidos contra a ira que nós vimos que será derramada sobre a cabeça de todos aqueles que vivem na iniquidade. Somente aqueles que vivem no reino de Deus, no reino dos céus, eles encontraram a paz, a liberdade sob a direção de Deus. Somente eles, pela fé, têm visto o reino de Deus. Somente a igreja tem experimentado o poder libertador da era das trevas. Sendo assim, irmãos, o reino dos céus, nesta presente era má, não se expandirá além daqueles que foram unidos pela fé ao rei na igreja. Nessa era, o poder de Deus, a essência do poder de Deus reina dentro da igreja. E essa é a maravilha da dinâmica da missão da igreja no presente século, fazendo essa divisão entre o reino das trevas e o reino dos céus. E uma característica muito presente nesse reino, e nós veremos na semana que vem, é que esses dois reinos, eles são incompatíveis, como água e óleo. Já fez essa experiência na escola? Colocava água, depois você jogava óleo. O que acontecia? Divisão exata. Reino das trevas, reino dos céus não se relacionam de forma alguma. Nós teremos a oportunidade de ver isso na nossa próxima aula. Tá ok? Na verdade, semana que vem não, na outra, porque semana que vem nós temos a conferência teológica aqui na nossa igreja, então na outra semana nós voltaremos nesse assunto, onde nós vamos examinar essa incompatibilidade entre o reino dos céus e o reino das trevas. Ok? Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos pelo tempo. Ajude-nos a compreendermos esse conceito da sua igreja como a embaixada celestial aqui na terra. E como embaixada, nós estamos aqui para sermos representantes, um pedaço daquilo que um dia o Senhor estabelecerá sobre toda a terra, mas que hoje pode ser experimentado nas nossas igrejas locais. Que isso seja realidade presente nos nossos dias e dentro da nossa igreja. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém.